Olá, meus amigos! Saudações do Evaldo Pimenta. Desde já quero agradecer a todos aqueles que se inscreveram neste canal. O meu muito obrigado. Para mim, é um privilégio muito grande a gente ter esta chance de juntos analisarmos as Escrituras. Continuo pedindo a sua ajuda, o seu apoio, para compartilhar esse vídeo só com todo mundo e em todos os meios sociais possíveis. Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter. Ligue para os seus amigos, para os seus familiares. Mande uma mensagem de SMS. Nos ajude a compartilhar a mensagem, o ensino. Eu sei que muitas pessoas estão chegando, outras vão chegar. E você que tem sede da palavra, do conhecimento, una-se a nós neste canal. E, por favor, caso você não seja inscrito ainda, se inscreva, dê o seu like e toque no sininho das notificações para que você receba novos vídeos. Vamos meditar na palavra? Por gentileza, pegue o exemplar da Bíblia Sagrada e abra comigo na segunda epístola que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios. Nós vamos ler no capítulo 8, do primeiro versículo ao versículo de número 16. 2 Coríntios 8, de 1 a 16. Diz assim as Escrituras: Também, irmãos, vós fazemos conhecer a graça de Deus dadas às igrejas da Macedônia. Como em muita prova de tribulação houve abundância de seu gozo, de sua alegria profunda, mesmo no meio de grande tribulação, a igreja da Macedônia conseguiu experimentar a grande alegria profunda de sua alma. Como a profunda pobreza abundou em riqueza de generosidade, mesmo tendo privações, elas abundaram em generosidade. Porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, mesmo não podendo, mesmo não tendo condições, tiveram a liberalidade de doar, pedindo-nos com muitos rogos a graça e a comunicação deste serviço. Eu rogo a vocês que continuem este serviço. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmo se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus, foram solidários, bondosos, doadores. De maneira que exorto a Tito, que assim como antes tinha começado na Macedônia uma obra parecida, assim também acabe esta graça entre vós. Faça esses favores imerecidos entre vós. Portanto, assim como em tudo, em todas as coisas, em toda a forma de vocês viverem o Evangelho, abundais em fé, tenham muita fé. Abundais também em palavra, conheçam muito a palavra, mergulhem nas Escrituras. Mergulhem também na ciência, tenham o conhecimento de tudo e de todas as coisas e principalmente o discernimento da vida. Em toda a diligência, sejam prontos à atividade do bem e em vossa caridade para conosco. Assim também abundeis nesta graça, neste favor imerecido. Não digo isto como quem manda, mas para provar pela diligência dos outros a sinceridade da vossa caridade. Eu quero que todos conheçam a sinceridade da caridade de vocês, da bondade, da generosidade que vocês têm tido até agora. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriqueçais espiritualmente. E nisto dou o meu parecer, pois isto vos convém a vós, que desde o ano passado começaste, e não foi só praticar, mas também querer. Não foi só
prática da generosidade que ficou marcada no meu coração, mas o querer praticar mesmo sem poder. Agora, porém, completai também o que já foi começado, para que assim como houve a prontidão de vontade, haja também o cumprimento segundo o que tendes. Vocês possam doar o que vocês têm, porque ninguém pode doar o que não tem, somente o que tem. Porque se há prontidão de vontade, será aceito segundo o que qualquer tem. Se você está disposto a abençoar, abençoe com o que tem. Ninguém pode abençoar com o que não tem. E não segundo o que não tem. Mas não digo isto para que os outros tenham alívio e vós opressão, mas para que igualdade, neste tempo presente, a vossa abundância supra a falta dos outros, para que também a sua abundância supra a vossa falta, para que nenhum de nós tenhamos falta, e haja igualdade entre todos nós. Como está escrito, o que muito conheceu não teve de mais, e o que teve pouco não teve de menos. Mas graças a Deus que pôs a mesma solicitude por vós no coração de Tito. Esta palavra, esta segunda carta de Coríntios, que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, parece a antítese da primeira. Eu vou falar um pouco sobre a história da igreja de Corinto para que você venha entender o significado desta palavra que nós lemos. A igreja de Corinto foi fundada pelo apóstolo Paulo e está no capítulo de número 18 de Atos dos Apóstolos. Paulo estava em Atenas pregando o evangelho e ele sai de Atenas e vai para a cidade de Corinto, que era um local onde se recebia muitos barcos. E ele chega na cidade de Corinto após sair de Atenas e começa a pregar o evangelho nas sinagogas dali. E logo em seguida, direto da Macedônia, Silas e Timóteo saem da Macedônia e vai se encontrar com Paulo em Corinto para ajudá-lo na divulgação do evangelho, na pregação do evangelho. Só que Paulo é expulso das sinagogas. As pessoas não aceitam a pregação lá. Então Paulo ele é obrigado a se reunir com um casal de irmãos judeus que foram expulsos de Jerusalém pelo imperador romano chamado Cláudio. Era a Priscila e o Áquila. É um casal que recebeu Paulo na casa deles e resolveram fazer da casa deles um local de pregação do evangelho. Eles também ajudaram Paulo na confecção de tendas, e onde Paulo pôde trabalhar com eles confeccionando tendas e manter a sua vida e continuar pregando. Uma coisa que atrapalhou muito a pregação, Paulo poderia ter viajado mais lugares, alcançado mais pessoas, se as pessoas fossem mais solidárias com as ofertas. Paulo não perderia muito tempo costurando tendas e sim costurando corações. Mas não foi o que aconteceu. Ele teve que trabalhar, ele teve que vender tendas junto com Áquila e Priscila, e na casa deles iniciaram uma congregação em Corinto. E Silas e Timóteo foi para lá, e Paulo logo em seguida saiu para outros lugares para pregar o evangelho, porque Paulo ele era um grande missionário. Ele plantava a obra e colocava pessoas para continuarem o trabalho de manutenção destas obras. Porém, como todos sabem, a igreja de Corinto teve muitos problemas por ser um porto. Ela estava muito aberta a pessoas de outras etnias, de outras culturas. E a igreja, as pessoas foram se chegando à reunião, à eclésia, ao ajuntamento, e cada um trazendo os seus pontos doutrinários, e a igreja ficou sem identidade. E naquele local de Corinto havia muitos filósofos, muitas pessoas politeístas que adoravam outros deuses, havia muito sacrifício a animais, a deuses pagãos, tanto que o grande problema que Paulo teve de imediato na igreja de Corinto foi a orientação acerca da carne sacrificada a ídolos,
porque várias vezes perguntaram a Paulo se deveria ser comida as carnes sacrificadas a ídolos, porque em Corinto as carnes sacrificadas a ídolos eram vendidas nos mercados das cidades com preço completamente barato. E também havia a segregação espiritual, porque nas reuniões eles reuniram algumas crenças pagãs e misturaram-nas com manifestações espirituais, a qual o apóstolo Paulo ele vai dosando, vai ensinando e vai orientando. E Silas e Timóteo tiveram muita dificuldade em manter uma igreja sadia, porque o povo vivia se degladiando, muita bebedeira, havia muito escárnio, tudo era muito exagerado em Corinto. E o apóstolo Paulo ele recebeu algumas informações contrárias à igreja de Corinto. Houve várias reclamações com o apóstolo Paulo, mesmo em outras cidades, pessoas reclamavam com ele acerca do que acontecia nesta igreja, que a igreja estava muito doente no que se tratava a espiritualidade. O próprio Silas e Timóteo não tiveram condições de levar esta igreja, de continuar como líderes desta igreja, porque a igreja estava cada vez mais problemática. Havia 4 grupos que estavam dividindo a igreja. Ela estava vivendo uma segregação religiosa. E aí, em 1 Coríntios 16, capítulo 16, versículo 17, diz que a família de Cloé é a primeira a chegar até o apóstolo Paulo e apresentar ao apóstolo Paulo os problemas que a igreja de Corinto vinha atravessando. Depois vieram Estéfanos, Fortunato e Arcaico. E aí o apóstolo Paulo ele escreve uma primeira carta que está em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 9, que nós não temos essa carta. Esta carta foi perdida. Não é a carta que tem o nome hoje na Bíblia, 1 Coríntios. Essa não foi a primeira carta escrita aos Coríntios. A primeira carta está dita ali em 1 Coríntios 5, 9. Porém, essa carta foi perdida. E aí ele escreve uma segunda carta que nós demos o nome de 1 Coríntios. Depois houve uma terceira que se tornou a 2 Coríntios. Mas aí o apóstolo Paulo ele sente essa dificuldade de orientar a igreja de Corinto no evangelho, porque eles estavam muito abertos ao secretismo, muito abertos às crendices e eram rebeldes. Porém, na segunda carta aos Coríntios, você vê uma igreja com uma outra identidade. Uma igreja transformada pelo poder do Evangelho. Se você fizer uma comparação entre a primeira carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto e a segunda carta, que na verdade é a terceira, né? A segunda e terceira carta, historicamente falando, da Escritura, o apóstolo Paulo já na segunda carta fala sobre uma igreja transformada, uma igreja que tomou um direcionamento espiritual maduro. E o mais interessante, o formato dela era de uma igreja solidária, dada a bondade prática para com os irmãos menos favorecidos. Por que isso acontece? Simplesmente porque justamente quando a igreja tinha perdido o seu status quo, quando tinha perdido a sua identidade espiritual, Paulo envia para lá o seu discípulo amado, Tito, que era um grego, ao mesmo que Paulo enviou lá na ilha de Creta para consagrar os presbíteros. E o que a palavra diz sobre Tito? Tito, você encontra Tito em 2 Coríntios, no livro de Gálatas, 2 Timóteo, no livro que tem o seu próprio nome, Tito. Quem era Tito? Tito era um jovem cheio do Espírito Santo, amoroso, compassivo, completamente um imitador de Jesus, um discípulo de Jesus. E o que eu quero trazer para a meditação de todos nós aqui é o que acontece com uma igreja quando o líder desta igreja decide ser um imitador de Jesus de verdade. Há uma transformação na igreja.
Porque Tito, quando você começa a estudar acerca de quem foi Tito, das atitudes de Tito, como Tito resolveu se parecer com Jesus, ser um verdadeiro discípulo de Jesus, e várias vezes eu digo que discípulo nada mais é do que alguém que segue a disciplina de um mestre, e Tito tinha esta característica. Você vai ver que quando Tito é enviado para a igreja de 2 Coríntios, Tito é o primeiro a levantar uma missão, a mando do apóstolo Paulo. Ele vê a necessidade da igreja de Jerusalém, que estava passando fome por conta das perseguições romanas. Ele começa a reunir ofertas, Paulo começa a reunir ofertas, e Tito levanta a igreja e diz o seguinte: olha, a partir de agora, nós vamos esquecer as nossas brigas doutrinárias, os nossos problemas, e nós vamos nos ligar numa coisa, no bem-estar do próximo. Então nós vamos nos reunir e tudo que nós temos, quem puder doar, vai doar, e quem não tem, vai receber, porque no evangelho é assim. O evangelho de verdade, ele não te sequestra. O evangelho de verdade funciona da seguinte maneira: se você está bem financeiramente, você doa. Se você não tem para doar, você recebe. É assim que nós aprendemos. E a igreja tomou essa atitude, falando: irmãos, vamos começar a não nos preocupar com nós mesmos, vamos deixar de olhar o nosso próprio umbigo e vamos começar a olhar para a necessidade do próximo, para nós estendermos a mão para aquele que precisa, e vamos ser solidários de verdade. Quando a igreja começou a seguir Tito nesta atitude, Paulo escreve a 2ª carta aos Coríntios, exaltando a mudança extraordinária que essa igreja teve. Porque quando o líder e a igreja decide ser discípulo de Jesus de verdade, nas atitudes, nas obras e não só nas palavras, a vida de todo mundo é modificada, é transformada, porque Jesus e o evangelho têm este poder de mudar vidas. E a igreja foi contagiada com um espírito de solidariedade, de amor profundo, onde eles começaram a se compadecer do próximo, e aí a igreja começou a criar uma identidade com Jesus. Uma identidade com Jesus. E hoje, o Senhor Espírito Santo não quer fazer diferente na nossa vida, Ele quer que a gente tenha esta identidade com Jesus. Isso só vai acontecer quando nós tomarmos a atitude de verdadeiramente nos tornarmos discípulos de Jesus e nos preocuparmos em sermos solidários com o próximo, com o bem-estar do próximo. Talvez não temos condições de doar financeiramente, mas temos condições de doar nossas orações, o nosso ouvido, o nosso carinho, o nosso levantar. Quantos movimentos supostamente ditos cristãos, as pessoas não têm nem liberdade de dizer para o irmão que está passando necessidade, ela tem vergonha, porque se ela falar hoje que está precisando de ajuda, amanhã o nome dela está na boca de todo mundo, está sendo julgada, outros vão apontar o dedo e vai falar: ó, está passando por isso porque está em pecado, ou não está passando por isso porque não é dizimista, porque há uma barganha sendo pregada por aí que não é evangelho coisíssima nenhuma. Não é evangelho barganha, com Deus não tem barganha, com Deus é de graça, é favor imerecido. É favor imerecido, nós damos porque o evangelho nos constrange a doar, porque queremos que a palavra seja disseminada, mas isso não vai garantir para você receber em dobro e nem tampouco garantir uma seguradora espiritual para que o gafanhoto não coma. Mas isso tem sido pregado até midiaticamente. Você liga a televisão, você vai tentar ver algum programa evangélico, você vai espremer e não vai sair uma gota do evangelho. Porque o Jesus sendo pregado ali, você só vai identificar um Jesus que não é Jesus. Um Jesus que só pensa em dinheiro, um Jesus que só quer saber da sua carteira. Não, meu irmão. O verdadeiro Jesus das Escrituras quer te transformar de dentro para fora, te fazendo uma pessoa boa, amorosa, compassiva.
Uma pessoa que esteja disposta a doar e ajudar o próximo a levantar o caído. Esse é o Jesus que quer entrar na tua vida e te fazer nova criatura. Então, se permita ser transformado por esse Jesus. A igreja de Corinto, todos aquele secretismo religioso que ela tinha, todas as guerras que ela tinha no meio dela, acabou, foi destronado pelo bem-estar que o evangelho de verdade traz quando a gente decide seguir Jesus de verdade, quando a gente decide estudar sobre Jesus. No versículo 7 de 2 Coríntios 8 diz: portanto, assim como em tudo abundais na fé. Quando você começar a seguir Jesus, ter Jesus como ponto de referência, estudar acerca dele, das atitudes dele, olhar para ele, deixar as coisas de menino e começar a caminhada cristã como um adulto espiritual, você vai abundar na fé. Você não vai precisar de artifícios, nem vai ficar naquela guerrinha que hoje eu estou espiritualmente bem, amanhã eu estou mal. Hoje eu estou me sentindo salvo, no outro dia eu estou me sentindo perdido. Quando você abunda na fé, essas criancices doentias no coração do crente morrem, acaba. Você abunda também na palavra, porque a palavra ela te sustenta. Você não precisa de artifícios, ela é suficiente para manter a tua espiritualidade e a tua sanidade espiritual. Porque há muita insanidade, infelizmente, no meio chamado cristão. E em toda ciência você é instruído, você tem o discernimento sóbrio da existência. Em toda diligência você tem atitudes coerentes com a verdade do Evangelho. E em vossa caridade você é conhecido por todos, porque o amor vaza de você como uma obra natural da existência. Você não fica naquele frenesi, igual um louco querendo dar testemunho ou dar frutos. O fruto já não é uma perseguição. Você dá frutos como suor, sai como naturalidade da tua existência. Porque quem está em Cristo de verdade, ele não fabrica frutos, o fruto sai naturalmente dele, porque o Espírito Santo invadiu e ele está cheio do amor de Deus. Tito tinha esta característica, a igreja de Corinto internalizou essa característica. Você, líder que está me vendo, comece a ter Jesus de verdade como ponto de referência. Se preocupe com o bem-estar das suas ovelhas, de verdade. Tente entrar nas brigas espirituais delas para vencer. E aí você vai ver como a igreja vai ser sarada de todas essas doenças que hoje, infelizmente, ela vem enfrentando. Que o Senhor Espírito Santo fale, interprete, grite esta palavra no teu coração todos os dias, meu irmão. E se permita ser transformado pela renovação do seu entendimento. Que Deus te abençoe. Mais uma vez eu lhe peço, compartilhe esse vídeo só com todo mundo. E em breve estaremos juntos aqui mais uma vez, meditando nas Escrituras. Um beijo e que Deus te abençoe e fique na paz. Amém.